Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos de uma forma racional, de uma forma simples, sem arrodeio, sem manobra, sem manipulação, sem interesse, sem passar conta de banco, sem passar Pix, sem passar nada disso para você. Apenas estou passando o meu entendimento, lendo, e em vez de falar com as paredes, em vez de ficar com esse conhecimento só para mim, eu estou passando adiante. Aí, cada um. É o que eu falo sempre. Não acerte o seu com o meu. Não acerte, ó. Você pode perder a hora. Não acerte, não. Sempre você deve consultar os escritos bíblicos, que é nele que está a verdade de Deus. Eu sou apenas um leitor. Eu sou apenas um curioso. Tá bom? E aí eu passo essa curiosidade para você. Olha que interessante. O tema deste vídeo: por que os religiosos plantam jiló e querem colher morango? É isso mesmo, porque os religiosos plantam jiló. Eu falo jiló porque jiló é uma coisa muito horrível, né, gente? É claro que bem temperadinho, bem feitinho, vai, mas o jiló é doído, né? Eles plantam jiló e querem colher morango. Isso é uma referência, isso é um trocadilho, uma metáfora, uma figura com Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao 16, que eles dizem que eles seguem Moisés. As doutrinas que eles seguem não é de Cristo. Olha que nós estamos os nossos, depois do ano 70, quase 2000 anos, na verdade, não é nem Jesus de Nazaré, nem Paulo, nem Moisés, é o Evangelho eterno. Porém, eu estou aqui passando agora esse entendimento que fala de Paulo, atrasado, um atraso de 2000 anos. Então eles ficam ensinando dentro das suas... Bom dia, novais! Eles ficam ensinando dentro dessas gaiolas, dentro dessas arapucas que eles chamam de igreja. Eles ensinam o quê? Coisas amargas, trevas, coisas nocivas, que é o legalismo de Moisés. E o fim de tudo aquilo foi Cristo. Quando ele disse naquele madeiro, tetelestai, está consumado, ali foi o pontapé inicial para dar fim ao legalismo de Moisés. Porque, afinal de contas, ele, como cordeiro, tirou os pecados do mundo. E pecado era quem transgredia qualquer lei mosaica. 1 João 3,4. E aqui em Efésios, Paulo deixa muito claro que o Cristo que estava sendo ensinado por ele, a graça, o favor imerecido, a sã doutrina do Cristo ressuscitado, era para formar a mentalidade dos gentios naqueles dias a respeito do Cristo ressuscitado. Não de Jesus de Nazaré, e muito menos de Moisés. Donizete, bom dia. Wilson, bom dia, bom dia. Então, era para isso. Tá claro o texto. Tá claro, eu vou ler para você, quer ver? Vamos lá logo, para a gente já começar aqui logo esse balaio de gato aqui, ó. Efésios capítulo 4, versículo do 11 ao 16. No texto da Nova Almeida Atualizada, NA. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Isso daqui foram títulos referenciais. Nunca foi colocado crachá em nenhum apóstolo, nenhum discípulo. Ó, você é o pastor cuscuz com mel silvestre. Você é o evangelista, tal. Não. Nenhuma passagem você vai achar ele chamando Timóteo de pastor, de bispo, de evangelista. Muito menos ele chamando Barnabé ou Apolo de algum desses títulos. Não. Isso foram títulos referenciais. E também aqui, isso na verdade, se Paulo realmente falou a respeito desses títulos. Porque eu acho assim, gente, sabe? Não é colocando já, como que fala, meu Deus do céu? Colocaram
como que é? Caruncho nessa farofa, não. Não é isso. Mas eu lendo isso aqui, eu me pergunto, por que Paulo falou, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, por que Paulo, nas 13 epístolas que nós acreditamos de Romanos a Filemão, Paulo não usou esses títulos para chamar o bispo, como que é o nome dele? Apolo, o evangelista Tito, o missionária Priscila. Você consegue entender? Eu penso assim, se Paulo tivesse colocado esses nomes como crachá nas pessoas, então nos escritos bíblicos você iria encontrar isso. Não teria sido isso colocado pelos pais da igreja para colocar hierarquia dentro dessas cavernas que eles chamam de igreja, dessas arapucas? O que você acha na sua inteligência, na sua racionalidade? Se realmente Paulo tivesse colocado esses títulos. É uma pergunta que é uma curiosidade que veio agora. Veio agora. Fluiu agora. Paulo mesmo teria colocado esses títulos nas pessoas, gente. Mas não, está escrito aqui. Então vamos continuar. Porque a vara de marmelo ainda vai vir. Isso aqui é só uma pulga atrás da orelha, para você pensar nisso. Efésios 4:11. E ele mesmo concedeu uns, ele quem? Cristo. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. 12. Veja aqui. Então foi concedido dons e títulos naquela época, com vista isso aqui, versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Olha que versículo aqui cabuloso. Claro, cabuloso para um religioso, para nós não. Isso aqui não é um versículo cabuloso. Não. Então foi dado títulos de pastores, de mestres, de evangelistas, com vistas ao aperfeiçoamento dos irmãos daquela época, para conhecer Cristo, para desenvolver o conhecimento da graça, da sã doutrina. Não foi dado esses títulos se é que Paulo realmente falou isso, não foi dado esses títulos aos homens para andarem de carrões importados, para ficarem pregando obras mortas em um local que eles chamam de igreja nos dias de hoje, com ar-condicionado, com conforto. Não foi colocado esses títulos para que eles fiquem em cima de altar local de sacrifício, tomando o dinheiro das pessoas, pregando Moisés. Não. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, os irmãos naquela época, quase 2000 anos atrás, eles estavam pregando a sã doutrina, eles estavam anunciando Cristo, não Jesus de Nazaré. Não. Paulo fala lá em 2 Coríntios, se nós um dia conhecemos Jesus na carne, hoje não mais. Então olha que coisa interessante. Então hoje em dia, esses que se dizem que é pastor não sei o quê, que é bispo não sei o quê, então eles deveriam, se eles estivessem andando alinhados com os escritos bíblicos, o que eles deveriam estar fazendo hoje é falando do evangelho eterno. Não é mais nem da graça, não é nem isso. Olha o atraso desses pilantras como estão. Olha como eles estão atrasados. Afinal de contas, nós estamos no evangelho eterno. Foi estabelecido no dia do Senhor, lá em Jerusalém, no ano 70. Nós estamos no evangelho eterno, nas boas notícias do reino já estabelecidas. E eles estão por aí
Nem a graça, nem o favor imerecido que Paulo pregou aos gentios, eles não estão fazendo isso, gente. Eles não estão aperfeiçoando a mentalidade dessas pessoas que frequentam, desses inocentes, desses incautos, desses escravos, desses cegos que ficam frequentando as suas choupanas. Eles não estão nem fazendo isso daqui. Se pelo menos eles usassem esse título, não, eu sou o bispo cuscuz com arroz doce. E eu vou falar da liberdade que Cristo nos deu a respeito de Moisés. E ele ficasse pelo menos 1h30 falando de Cristo somente. Só que ele não pode fazer isso. Como que ele vai falar de Cristo? Como que ele vai aperfeiçoar a mentalidade desses que frequentam essas choupanas se eles dependem da lã? Porque eles tratam essas pessoas como ovelhas. Só que a nação de Israel, os israelitas que eram considerados ovelhas, gentios, a Bíblia não foi escrita para gentil. Na verdade, eu não queria falar isso. A Bíblia não foi escrita para gentil, para nós. A não ser as epístolas paulinas, que acreditamos de Romanos a Filemão, 13. 53 livros é tudo de judeu para judeu. Já começa logo por aí. Então, se pelo menos esse camarada tivesse anunciando Cristo para essas vítimas da religião, tivesse anunciando que o fim da lei foi Cristo, se ele estivesse anunciando que o legalismo de Moisés, dízimo, que nunca foi dinheiro, batismo em água, buscar Deus em templo, buscar Deus em monte, jejum, oração, se pelo menos eles estivessem ensinando que isso foi para os israelitas, para o povo judeu, até aí tudo bem. Mas aí eles já entram na contradição. Como que ele vai aperfeiçoar a mentalidade de uma pessoa em Cristo se eles estão se reunindo em um templo? E quando é que Jesus deu ordem? Quando é que Jesus Cristo, o Jesus de Nazaré mesmo, quando Jesus de Nazaré, deu alguma, como que fala, meu Deus do céu? A palavra sumiu. Deu ordem ou deu ensinamento para as pessoas se reunirem dentro de um templo chamado igreja. Quando é que aconteceu isso? Quando é? Se Jesus, lá em João 4, do versículo 20 ao 24, ele falou para a mulher samaritana que tinha chegado já o dia que não era para buscar Deus nem em Jerusalém, nem nos montes. Como que Jesus de Nazaré iria dar? E outra, ele não veio nem para os gentios, ele veio para os judeus. Então ele já estava falando para aquela mulher samaritana, que era uma gentia, que não era nem em Jerusalém, nem no monte, que era para adorar a Deus. Tinha acabado já aquilo ali. Há quase 2000 anos atrás. Então já começa o erro logo por aí. De se reunir, de se congregar dentro de um templo chamado igreja. Já está errado. Que isso foi um mandamento para Israel. Salmo 122, versículo 1 ao 4. Já começa logo por aí. Aí quando você entra dentro daquele templo, que eles estão pregando Jesus de Nazaré é lei. Aí você já vê logo ele com aquela barrigona, aquela papadona de porco, em cima do local de sacrifício, chamado altar. Na lei, era necessário um altar, um local de sacrifício, porque ali eram oferecidos sacrifícios a Deus. Sacrifícios esses que Deus nunca gostou. Nunca gostou. Tanto que em Hebreus está escrito: sacrifício não quiseste nem oferta, apenas um corpo me preparaste. Você vê que essas coisas nunca... O escritor de Hebreus também disse que aqueles sacrifícios feitos uma vez por ano, aquilo nunca serviu para porcaria nenhuma. Nunca serviu.
Então você pega essa passagem de Efésios 4:11, aqui 12, até o 16. Você vê que não tem o mínimo sentido. Por isso que eu coloquei o tema: por que os religiosos plantam jiló e querem colher morango? Eles estão plantando pimenta malagueta e querem colher mel. Não tem como. Você não vai colher mel. Não adianta. Você vai colher ferroada de abelha Europa. Não é lá mesmo que você imagina. Vai ficar tudo inchado. É isso que é. Então, dentro dessas cavernas, que eles chamam de igreja, tudo mentira, gente. Tudo fraude. Ei, a religião é uma fraude. Todas elas. Todas as religiões são uma fraude. Tudo mentira. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. 13, até que todos cheguemos à unidade da fé. Uma só fé. Até que todos cheguemos a uma só fé. E do pleno conhecimento do Filho de Deus, que na verdade nós sabemos que ele é o alfa e o ômega. Ele é tudo. Ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E aí? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Como que vai chegar na unidade da fé se cada esquina tem uma birosca chamada igreja? Hã? Se cada esquina tem uma doutrina diferente, tem um Deus diferente. Porque o Deus da religião é assim, é igual o Deus de Ekron, Baal-Zebub, é igual Moloque, é igual... É esses deuses. O Deus da religião, gente, não é o Deus da Bíblia, não é o Deus espírito. O Deus da religião é o Deus do toma lá da cá. É o Deus do escambo. É o Deus de que se você não der dinheiro, você vai perder tudo. Se você não der 10% do que você ganha, você vai gastar com remédio. Esse é o Deus da religião. Porque o Deus da religião é o mesmo Deus da feitiçaria. É o mesmo Deus do voodoo. É o Deus do engano. É o Deus da mentira. Não é o Deus espírito. Não é o Deus que está em nosso espírito. Não. O Deus da religião é o Deus da mentira, do engano. Essa é a verdade. Então, até que todos cheguemos à unidade da fé, como que se vai chegar à unidade? Quando se fala unidade, é um. Então, todos deveriam estar falando a mesma língua. Que nem eu e o Alberto Lírio, nós estamos falando do Evangelho Eterno, nós falamos a mesma língua, nós estamos sintonizados. Todos aqueles que estão entendendo o Evangelho Eterno, nós falamos a mesma língua. Que Deus é o Espírito. E que o Espírito de Deus está em seu templo, o seu templo é espiritual, e o seu templo está em nosso espírito, porque assim está em Apocalipse 21:3. Chama-se unidade de fé. Em um só Espírito. Não é o do morcegão, você tem que fazer sacrifício para que Deus venha ver que você tenha fé. A do mala cheia, você tem que ir fora o sacrifício, essas coisas, a mulher tem que andar com o sovaco peludo, perna peluda, para ver que tem fé. A outra, a mulher tem que usar véu e o homem tem que ficar separado para ver que você tem fé. A outra, você tem que fazer o sapato de fogo para você ver. A outra, você tem que sacrificar um cabrito, sacrificar uma galinha, porque senão Oxum, Oxalá, a baixa da égua não vai acreditar. A outra, você tem que ter uma vaca para poder... O Deus é uma vaca. O outro lá é um gordinho que você tem que pôr moeda ali para aquele gordinho fazer qualquer coisa. O outro é o Deus da psicografia. O outro... Ei! E aí? Como é que se chega à unidade da fé? O que você acha?
a religião está na mesma sintonia do que Paulo estava pregando em Éfeso para os irmãos ali, acreditamos que gentios? A religião está na mesma sintonia? Não, claro que não. Está na contramão, está no engano, está na fraude. É triste falar isso, muito triste, mas é o que nós vemos por aí. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Como que vai conhecer o Filho de Deus se você pega... Agora é o segundo domingo, né? Segundo domingo passado, o primeiro domingo passado, algumas chopanas fazem aquela fanfarrice, aquela profanação de comer pão e suco, falando que aquilo é o que faz comunhão com a pessoa, com Deus. Aí outras mais espertinhas gostam do quinto dia útil. Aí é hoje que eles estão fazendo a comemoração do pão e do suco. Tem Cristo nisso? Se o próprio Cristo disse, ele falou, quando estava com os discípulos, não mais beberei da fruta dessa videira, não mais comerei, participarei dessas, até que aquele dia se cumpra no reino de Deus. Nós entendemos que o reino de Deus foi estabelecido porque nós acreditamos em Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Nós acreditamos em Apocalipse 11, 15, que foi estabelecido o reino de Deus. Então, se alguém poderia estar comemorando isso aí, seria nós que acreditamos no Evangelho Eterno. Mas nós sabemos que Jesus estava falando que não mais participaria daquela comemoração até que aquele dia se cumprisse. Ou seja, aquele dia foi um dia espiritual no reino de Deus. Mas aí, eles não entendem isso. Eles ficam por aí. Todo domingo, primeiro e segundo domingo do mês, eles ficam matando Jesus até que ele venha. Porque Paulo falou, 1 Coríntios 11, 26, não é isso? Todas as vezes que vocês participam dessa cerimônia, dessa babaquice, vocês estão anunciando a morte de Jesus até que ele venha. Olha que cegueira que esse pessoal está. Olha a cegueira que esse pessoal está. Você acha que tem como aperfeiçoar Cristo na cabeça dessa turma? Fazendo a oração do Chaves, chorando. Você acha que tem cabimento? Como que você vai pôr Cristo na cabeça disso? Como que você vai aperfeiçoar? Dentro dessas chopanas, eles ficam 5 minutos, eles pegam um versículo falado por Paulo e 1 hora e 25 minutos falando de propósito, de campanha, de sacrifício. Passando o número de Pix, colocando uma porta em cima do local de sacrifício do altar, falando, passe aqui, porque aqui a porta é Jesus. Isso é mandinga, isso é feitiçaria. Isso não tem nada a ver. Hã? Você acha que tem cabimento um negócio desse? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. 14. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem o erro. Olha aqui, Paulo estava falando. Meu Deus. Bom dia, Maria do Rio de Janeiro. Deixa eu ler na Bíblia Viva 2002, esse versículo 14. Então não seremos mais como crianças, sempre mudando nossa ideia a respeito daquilo que cremos, porque alguém nos disse uma coisa diferente, ou habilmente nos mentiu e fez que a mentira soasse como verdade. É assim, gente. Dentro desses alçapões, dentro desses calabouços é assim. Aí você vai na do morcegão, você fica lá 2, 3, 4 anos, enchendo o cofre deles. Aí você sai dali, vai para uma ala cheia, muda-se a doutrina.
Aí já não é mais daquele jeito. Aí você sai dali, vai para a congregação, já é outra coisa. A escravidão é maior ainda. Aí você sai dali, vai para Deus e amor, vixe, aí pronto. Aí é Moisés todinho na vida da pessoa. Como que uma pessoa dessa vai chegar ao pleno conhecimento de Cristo? E olha que você que acompanha nosso trabalho aqui, você sabe. Não estou nem falando do evangelho eterno, porque se eu falar do evangelho eterno aqui, aí que a chibata é dolorida mesmo. Porque os religiosos plantam jiló e querem colher morango? É essa a situação. Eles estão plantando só o quê? Maldições dentro dessas choupanas. Eles estão plantando Moisés, rudimentos, eles estão plantando obras mortas. Porque até mesmo, veja, não ia nem falar sobre isso, mas olha aqui, ó. Eles vivem nisso daqui, ó, quer ver? Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu acho aqui. Olha aqui, vamos ver. Colossenses 2, 12, Colossenses 2, 13, 14. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados dele, né? Porque ele que era israelita, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, contra os judeus, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Todo santo dia, dentro dessas cavernas, eles colocam uma escada, isso é uma figura, tá, gente? É uma metáfora. E sobe tentando tirar todas essas maldições que foi cravada no alto da cruz. Eles deixam Cristo de lado, eles deixam o juízo já acontecer. Então, eu não vou falar isso não, porque aí é muito forte. Vou nem misturar evangelho eterno com isso aqui não. Então, eles deixam Cristo de lado. Falam, não. Obreirinho, segura a escada aí. Escravinho, segura aqui. Aí o escravinho segura. Aí sobe lá, segura aí, porque eu tô meio pansudão. Aquele pansudão que ganha 100, 200, 300 mil por mês. Como presidente. Aí coloca aquela escada e ele sobe lá. Eles ficam tentando tirar. Todo dia tirando. Aí eles não conseguem tirar. Aí pronto. Aí eles falam disso mesmo. Vamos falar de maldição, de dízimo. E se você não for dizimista, você vai gastar com remédio. E se você não for dizimista, você vai ser roubado. E para lá. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Meu Deus, que cegueira, gente. Que cegueira tremenda. Olha aqui, ó. Eles achando que esses títulos é crachá. Achando que Paulo, se é que Paulo falou isso, tá? Eu volto a falar. De profeta sim, de apóstolo, de pastor, de bispo, de evangelista, de missionário, então, aí que é fraude mesmo. Missionária, aí que é fraude. Reverendo, eles nos dias de hoje achando que aquilo ali é um crachá. Aí eles pegam dentro dessas choupanas e falam, vamos falar de Cristo. Tome Moisés. Sendo que aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, olha aqui no texto da Nova Almeida atualizada. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Olha no texto da Bíblia Viva, 2002. Bíblia Viva 2002, Gálatas 5:1. Foi assim que Cristo nos libertou. Agora, cuidem de permanecer livres e não fiquem novamente presos pelas cadeias da escravidão, às leis e cerimônias judaicas. Meu Deus. O que você acha? Foi isso?
Foi isso aqui que está em Efésios capítulo 4, do 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. É isso que a gente vê nos dias de hoje? Esses que se dizem que é pastor, bispo, essas porcariadas, é isso que esses caras são? Não reconhecendo a liberdade que Cristo deu para os judeus? E se deu para os judeus, imagine para nós então, que nós nunca recebemos nenhuma lei de Moisés. A nação gentílica, as leis são espirituais. É isso? Por isso que eles estão plantando jiló, achando que vão colher morango. Não. Eles estão plantando jiló, eles vão colher jiló, e aquele jiló bem azedo, bem amargo mesmo. Não adianta. Aí é a situação deles. Por onde eles andam, eles vê demônio. Eles vê demônio em tudo. Eles não podem olhar para sua cara que eles falam, esse cara tem demônio, essa mulher tá usando batom vermelho, essa mulher tem demônio, o cara tá usando a bermuda, tem demônio, o cara tá usando barba, tem demônio, o cara que não frequenta a religião, minha religião é um desigrejado, é um endemoniado. E assim é, gente. Você consegue entender? A resposta tá tudo nos escritos bíblicos. É tudo escrito. Eles tiveram aí mais de 1000 anos para falar dessas coisas, de ler para as pessoas, mas eles não podem fazer isso. Não adianta. Ó, se você frequenta uma religião, deixa eu falar um segredinho para você. A religião não pode falar a verdade. Você nunca vai ouvir a verdade na religião, gente. Quando você for questionar o teu líder, falar assim para ele, ô fulano, esse título que o senhor está usando aí de pastor e bispo, a Bíblia está falando que isso aí é uma fraude. Ele vai te excomungar, ele vai mandar você sair da igreja dele, vai falar que você é o endemoniado, vai falar... Por quê? Porque eles não podem falar a verdade. Se você for chega nele, fala assim, ô fulano, que história é essa de ficar passando dízimo, sendo que dízimo nunca foi dinheiro e dízimo era uma ordenança para a nação de Israel? Porque Malaquias capítulo 1, versículo 1 está assim, Malaquias capítulo 2, versículo 1 está assim. O livro de Malaquias não foi escrito para nós, foi escrito para a nação de Israel. Fala isso para o seu pregador para você ver. Tanto que ele vai te excomungar. Porque ele não pode falar a verdade, gente. Não pode. Não pode. Ó, é mais fácil você acreditar naqueles caras que fica por aí fazendo aquele joguinho da bolinha, das tampinhas. É mais fácil você acreditar naqueles pilantra, naqueles estelionatários, do que nos estelionatários da fé. É muito mais fácil. É muito mais fácil você acreditar no que um traficante, no que um ladrão fala, do que numa prostituta fala, do que acreditar num cara desse que usa a Bíblia. Sabe o que eu falo? Porque aqui está a verdade. Ó. Aqui está a verdade. Aqui está toda a palavra verdadeira de Deus. Aqui. Mas eles não fazem, eles não podem falar a verdade para as pessoas. Claro que não. Como que ele vai falar a verdade? Ele vai falar a verdade para perder o seu dinheiro, para perder você, a sua presença dentro do alçapão deles? Não. Está tudo escrito. Então eles se usam, dizem que são um pastor, bispo, só que eles não falam isso para você. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Foi assim que Cristo nos libertou. Agora cuide de permanecer livres e não fiquem novamente presos pelas cadeias da escravidão às leis e cerimônias judaicas. Olha aqui, ó, Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Como assim? Como assim? Vou ler, confere aí na sua Bíblia aí. Ei, confere aí. Romanos capítulo 8, versículo 2. No texto da Nova Almeida Atualizada. A NA. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, não em Jesus de Nazaré, livrou você da lei do pecado
e da morte. E aí? Você que está dentro de uma religião. Ah, eu vou batizar nas águas porque Jesus batizou. Mentira, Jesus nunca foi batizado. Jesus nunca foi batizado. Porque João mesmo disse: eu batizo para o arrependimento. Arrependimento de pecados. Quem transgredia qualquer lei de Moisés era um pecador. E Jesus transgrediu quantas leis de Moisés? Hã? Quantas leis? Nenhuma. Porém, Jesus, como Cordeiro de Deus, e pela lei mosaica, todo cordeiro devia ser macho, sem defeito, e deveria ser lavado até as suas entranhas. Por isso que Jesus foi lavado como cordeiro. Jesus nunca foi batizado. Aí eles dizem: não, vamos batizar. Então quer dizer, dois enganos. Vamos batizar porque Jesus foi batizado. Só que Jesus veio cumprir a lei. Aí o Romanos 8:2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Então quer dizer, Paulo estava falando há quase 2000 anos atrás, quem estava em Cristo tinha sido livre, tinha sido resgatado, tinha sido salvo do legalismo de Moisés, da escravidão de Moisés. E dentro dessas choupanas, dentro desses albergues chamada igreja, as pessoas estão livres? Não, claro que não. As pessoas estão no espírito de vida de Cristo Jesus? Claro que não. Ué, porque se o fim da lei foi Cristo, não é assim que está aqui ó, em Romanos capítulo 10, versículo 4? Ou será que... Vê aí na sua Bíblia se está escrito isso. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ô Suelen, você não sabe de nada, Suelen. Não existe igreja de pedra, Suelen. Não existe igreja de pedra. Nos dias de Paulo, há quase 2000 anos atrás, eles se reuniam como igreja. Nos dias de Paulo, a reunião dos espíritos, porque o que pertence a Deus é o nosso espírito. Então, quando eles se reuniam nos espíritos, como igreja, e Cristo era o cabeça daquela igreja. Só que depois daquela época veio Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Veio o dia do Senhor. Então você vê a pessoa, coitadinha, não sabe nada. Veio o dia do Senhor, veio o juiz de Deus, veio Apocalipse 14, 6 e 7, e foi estabelecido, Apocalipse 11, 15, o reino de Deus em nosso espírito. E o templo de Deus, como está... Deixa eu ler isso daqui para a nossa irmã Suelen, para ver se ela entende. Olha aqui, ó. Olha porque que hoje em dia não existe mais igreja. Ninguém se... nós estamos reunindo como igreja. Não existe mais isso. Isso foi nos dias de Paulo. Porque justamente foi dado títulos de pastor, de bispo, de mestre, de evangelista, porque eles tinham que disseminar, eles tinham que espalhar as boas notícias do reino de Deus, o evangelho. Então, naqueles dias, sim, eles precisavam se reunir como igreja, e foi dado dons e títulos a eles para pastorear, para ensinar, para evangelizar. Não foi dado título de crachá. Então, naqueles dias, sim, eles se reuniam como igreja. Mas, quando aconteceu o dia do Senhor, quando aconteceu o juízo de Deus no ano 70, não é 1970, no ano 70, quase 2000 anos, o templo de Deus não é mais igreja. O templo de Deus, ele é assim, ó. Veja o que está escrito aqui, deixa eu mudar para o texto da NVI. Olha que fica legal aqui, ó. Apocalipse, capítulo 21, versículo 2 e 3. Respeite o tempo verbal. Versículo 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Porque João estava vendo lá em Jerusalém no ano 70 a nova Jerusalém.
Essa era espiritual, porque a velha estava sendo quase totalmente destruída. O templo já tinha caído lá em Jerusalém, durante o dia do Senhor. Quando o exército romano invadiu Jerusalém e destruiu quase tudo. Então João estava vendo a espiritual. Olha onde que a espiritual estava sendo estabelecido. Não mais no plano terreno, não mais no plano carnal. Então, no Apocalipse 21, 2, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. 3. Olha, porque não existe mais igreja de pedra. Veja aonde você está indo. Veja onde você está indo, que é uma fraude, é uma mentira. Há quase 2000 anos foi exterminado o último templo que era dedicado a Deus. Olha aqui. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, aspas, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Vou ler de novo. Apocalipse 21, 3. Para você, definitivamente, você entender que esses templos que existem na Terra são mentiras, é uma fraude, é um engano. Essas reuniões são reuniões de trevas. Essas congregações são mentirosas, por isso que você que frequenta um lugar desse, você é roubado, você é enganado, você é feito de besta. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Acabou. Isso aconteceu há quase 2000 anos atrás. E lá no versículo 5 e 6, aquele que estava sentado no trono diz, estou fazendo novas todas as coisas. Como que é o negócio? Interpretação de texto? Agora você acha que uma pessoa que é analfabeto, semi-analfabeto, você acha que a pessoa vai entender isso aqui, gente? Você acha? Então nós estamos tentando mostrar para as pessoas entender, essas pessoas que têm dificuldade, respeitar as épocas, respeitar o tempo verbal. João aqui não estava falando algo para o futuro, que nem ela acabou de colocar aqui, ó, Apocalipse não é literal. Claro que não. Claro que não é literal. Mas vocês religiosos, vocês acham que é literal. Vocês acreditam em dragão que solta fogo pela venta, vocês acreditam em besta, vocês acreditam em falso profeta, vocês acreditam em fogo que nunca se apaga. Quem acredita no literal são vocês religiosos. Eu não. O livro, os 22 capítulos de Apocalipse, ele é totalmente espiritual. Somente nós entendemos se Deus dá entendimento. Senão, ninguém entende o livro do Apocalipse. Mas eu, graças a Deus, os 22 capítulos para mim hoje se tornou como um livro de receita de bolo. Ah, mas por quê? Não sei, só sei que é assim. Então, aquele que estava sentado no trono disse, olha o tempo verbal, e estarei fazendo, eu ainda vou fazer. Não. Fecha seu olhinho assim, ó, e se transporta para quase 2000 anos atrás. Faz de conta que você está lá em Jerusalém. E você está num cantinho bem escondidinho, vendo o Espírito de João vendo. Ele, Cristo. Vendo isso daí. Pronto, ele estava falando assim. Estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, por essas palavras são verdadeiras e fiéis. Disse-me ainda no versículo 6, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E aí? O que vocês acham? Eu gostaria que você escrevesse aqui. Eu gostaria que você escrevesse aqui. O que você acha desse tempo verbal? Isso daqui, João estava falando que era para os nossos dias? Se você ler, respeitar, disse-me ainda, está feito. Peraí, gente. Ele estava falando, ainda será feito? Hã? Você acha que o religioso vai ter o mesmo entendimento que eu e você, que não é religioso, tem? Claro que não. O
O religioso não vai desfrutar disso nunca. Então, por isso que o tema é por que os religiosos plantam jiló e querem colher morango? Nós estamos no morango. E com chantilly ainda, aquele moranguinho bem docinho, bem tranquilo. Agora, o religioso não tem como desfrutar desse morango que nós estamos comendo. Não consegue, coitadinhos. Por quê? Porque a plantação deles é de jiló. Então eles vão colher jiló, eles vão colher demônio em tudo, eles enganarão as pessoas e serão enganados. Assim que é. Eles não desfrutam da liberdade de Cristo. Não desfrutam. Eles ficam algemados. Lembra que Jesus falou? Vinde a mim os cansados e oprimidos, que eu os aliviarei. O meu jugo é leve, o meu fardo é suave, ou assim. Hã? Jesus estava falando para os judeus que estavam tirando eles do legalismo de Moisés. Os religiosos estão na mesma situação. Só que eles não conseguiram chegar no jugo leve e nem no fardo, no jugo suave, nem no fardo leve. Eles não conseguem chegar. Por quê? Porque segue a doutrina de homens. Não aqueles como, voltando aqui, em Efésios 4:11, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Deixa eu voltar lá na NAA, na Nova Almeida aqui atualizada, que é assim. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Claro que não. Aí você faz aqui um vídeo aqui, ó, quase 1 hora, você se dedica gratuitamente, sem pedir dinheiro, sem nada. Aí a pessoa vem querer falar que o livro do Apocalipse ele é literal. Ele não é literal. Claro que não, ele é um espiritual. Você acha que uma pessoa com a cabecinha dessa vai entender o que nós estamos falando? Vai entender a nossa linguagem? Claro que não. Essa pessoa ela entende só de escravidão. Ela só entende de canga pesada nas costas dela. Ela só fica feliz quando a Bíblia dela já não cabe, não tem mais espaço para pôr envelope. Ela só fica tranquila quando o armário dela que ela vê é cheio de mandinga, cheio de macumba, cheio de tijolinho, de caroço de feijão, cheio de copo de água, cheio de frasquinho de óleo que veio de Israel. Os caras compram aqui na banca, na feira, e fala que veio de Israel. Também tanto faz, vir de Israel, da Lua, mesma porcaria, não vale nada. Cheio de copo de água, cheio de fita, cheio de mandinga. Aí isso para ela, para essas pessoas que são escravas de Moisés, que não alcançaram ainda, essas que estão colhendo o jiló que estão plantando, essas não enxergam desse jeito. Não consegue. A venda está assim, ó. Tá assim, ó. Tá de tapa, assim, tá. Só faz o que o mercenário ensina. Só faz o que o cão guloso ensina. Aí num belo domingo desse, eu aqui, o estômago roncando, doido para comer uns 2 pães com margarina, um copo de café com leite. Não, tô aqui. Ainda você é obrigado a ler isso aqui. Mas tudo bem, faz parte. Agora o cara que se diz mestre, pastor, não sabe disso? Fica só jogando Jesus de Nazaré? Olha aqui, o cão guloso não fala isso aqui dentro dos alçapões. Gálatas capítulo 3, versículo 10 ao 13. Aí a pessoa também entra aqui, não, o que você está lendo isso é no literal. Olha aqui, Gálatas 3, versículo 10 ao 13. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da plantação de Giló. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Olha o que Paulo estava falando. Então qualquer um que não estivesse, são 613, tá? 613 itens, não é 10 mandamentos não, é 10 mandamentos mais os 603, tá? Então Paulo estava falando, qualquer um que não cumprisse 613,
estava debaixo de maldição. Sabe quem conseguiu fazer isso? Jesus de Nazaré ou Yeshua. Nenhum outro homem conseguiu. Por isso que as leis dadas a Moisés se tornaram maldições para os judeus, para a nação de Israel. Olha aqui no versículo 11. E é evidente que pela lei mosaicas, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Será que isso aqui não tem na Bíblia desses pregadores que se dizem pastor, bispo, reverendo, padre, papa, macumbeiro, pai de santos? Na Bíblia desses caras, no texto desses caras, na regra desses caras, não tem isso? E é evidente que você, macumbeiro, que você mata cabrito, mata galinha, você que faz despacho na esquina, você está no mesmo pacote. Você está no Velho Testamento do mesmo jeito. Você está debaixo das trevas do mesmo jeito. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Mas não é fé em envelope, não, tá? Não é fé nem mandinga religiosa, não. A fé é aquilo que Jesus disse para aquela samaritana em João 4, do versículo 20 ao 24. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. O que deve ser adorado é Deus em espírito e em verdade. É você confessar que Ele é o Senhor, que Ele é o Pai do nosso espírito. É você confessar que nada que você fizer nesse mundo aqui, você vai agradar a Ele na natureza carnal. Porque a nossa natureza carnal é transgressora. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Olha, 613 itens. 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Olha aqui, deixa eu ler isso aqui na Bíblia Viva 2002. Gálatas 3, do 10 ao 13. Sim, e aqueles que confiam que as leis judaicas podem salvá-los estão debaixo de maldição de Deus. Pois as Escrituras dizem muito claramente, é maldito todo aquele que em qualquer tempo quebrar uma só dessas leis que estão escritas no livro da lei de Deus. Versículo 11. Por conseguinte, é claro que ninguém jamais pode ganhar o favor divino pela tentativa de guardar as leis judaicas, porque Deus mesmo disse que o único meio pelo qual podemos ser justos aos seus olhos é pela fé. Como diz o profeta Abacuque, o homem que encontra a vida a encontrará por meio da confiança em Deus, e Ele é o Espírito. 12. Como esse caminho da fé é diferente do caminho da lei, que diz que um homem é salvo pela obediência de todas as leis de Deus, sem uma só falta. Veja, você não podia falhar em nada. 13. Entretanto, Cristo nos comprou e nos tirou de debaixo da condenação desse sistema impossível, ao levar sobre si próprio a maldição por nossas más ações, porque está dito na Escritura, é maldito todo aquele que for pendurado numa árvore, como Jesus foi pendurado numa cruz de madeiro. Olha, que coisa maravilhosa, você vê? Cristo tomou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões. Isso ele tomou dos judeus, que foram as leis, 613 itens que se tornaram maldições contra os judeus. Cristo tomou sobre si. E aí, dentro desses alçapões, chamados igrejas, dentro dessas cavernas, eles levam as pessoas às práticas das leis judaicas, das leis de maldições. Fazer o quê? Por que os religiosos plantam jiló e querem colher morango? Por causa que estão devido a estarem nas trevas, estarem na maldição. Não conseguem, o religioso ele não consegue enxergar um palmo do seu nariz. Não enxerga. Porque os olhos estão vendados com Moisés e cheios de escamas. Paulo diz que só em Cristo o véu é removido. Como vai ser removido o véu de Moisés dentro dessas choupanas se eles vivem 24 horas Moisés? A cerimônia que eles estão comemorando hoje, segundo domingo, que é a tal da Santa Ceia, nada mais é do que uma representação de Lucas 22.
E Lucas 22, Jesus estava comemorando a Páscoa judaica. Porque no dia seguinte ele iria fazer uma passagem, trazer a libertação, porque Páscoa significa passagem por. Então eles estão praticando hoje, vamos comer a Santa Ceia, uma representação da Páscoa judaica. E Páscoa judaica foi um mandamento dado aos israelitas, Êxodo capítulo 12. E foi proibido a nação gentílica, do versículo 43 em diante. Então esses títulos, essas palhaçadas, é tudo fraude da religião. É tudo fraude. Tudo mentira. Não tem nada de para aperfeiçoar, eles aí não aperfeiçoam a cabeça de ninguém. Esses que frequentam essas masmorras chamadas igreja, aí não conseguem fazer a cabeça de ninguém, a não ser por Moisés. As pessoas entram de trevas e saem nas trevas, cheio de envelope, cheio de propósito, cheio de campanha, cheio de voto, achando que vão conseguir alguma coisa do Deus Espírito através disso. Lá de vez em quando a pessoa consegue alguma coisa, claro que consegue, a pessoa levantando cedo, saindo para buscar serviço, ela arruma. Claro que consegue comprar as coisas, só você começar a fazer uma poupança, começar a juntar dinheiro. Deixe seus vícios, deixe seus desejos carnais de lado e comece a juntar dinheiro, você vai comprar. Se prepare, faça curso, estude, tenha formação acadêmica e você vai ver. Você vai conquistar tudo pelo suor, pelo trabalho das suas mãos. Isso é bíblico. Não adianta. Isso é bíblico. A pessoa só consegue conquistar alguma coisa pelo esforço da mão. A não ser que a pessoa receba uma herança. Caso contrário, honestamente, somente trabalhando, porque isso daí é uma maldição. Sabia disso aí? Está lá em Gênesis. A pessoa fala, trabalhar é bênção. É nada. Claro que não. Está escrito lá. Por causa disso, vocês vão ter que trabalhar e do suor da testa de vocês vão ter que comer. Então, se você quer ter alguma coisa, sai dessa conversa, dessa história de ficar aí atrás de milagre. Isso é coisa de vagabundo, isso é coisa de preguiçoso. Quer ganhar as coisas no Vasco, quer ganhar as coisas na moleza. Vasco quase caiu também esse ano, viu? Vasco, quando a gente fala, a pessoa quer coisa na faixa. Quer alguma coisa na vida, levanta cedo, vai procurar serviço. Não tem qualificação, começa a fazer um Mobral, começa a fazer um ensino à distância aí, pega uma formação. Aí você do seu serviço, você já vai para um supervisor, vai para um fiscal, dali a pouco você já está sendo um gerente, dali a pouco você consegue montar alguma coisa para você. Tudo fruto do seu suor. Faça isso. E aí Deus sim vai ser com você, claro que é. Desde que você não pise em ninguém, desde que você não use as pessoas para ser uma escada, para você ficar pisando, você vai conseguir as coisas. Tá bom? Agora ficar aí procurando, eu quero conquistar as coisas sem trabalhar. Vou fazer promessa, vou fazer mandinga, vou fazer. Não consegue nada não. E se você conquistar alguma coisa desse jeito, vai ser como você fazer uma obra na areia. A primeira água que vem vai destruir. Agora você levantar cedo, sair para procurar um emprego, chegar naquele emprego, você valorizar ele, você vai valorizar os seus, na hierarquia, você respeitar os seus superiores, você respeitar o seu próximo, você trabalhar, fazer aquilo com amor, se dedicar, estudar e se preparar. Quando você conquistar qualquer coisa, seja uma bicicleta, seja um carro, seja o que for, vai ser uma obra construída na rocha. Vai vir vento, vai vir tempestade, vai vir o que for, mas não vai te derrubar. Aquilo que você conquistou com o seu suor. Você conquistou aquilo de acordo com o que está escrito na Bíblia. Aí ficar aí atrás, não, vou ficar atrás de oração, de jejum e só atrás de religião e não vai trabalhar não para você ver. Isso é coisa de vagabundo, de preguiçoso. Tá bom, gente? Eu agradeço. Eu desejo um excelente domingo, uma excelente semana. Eu te desejo um excelente primeiro dia da semana. Isso é primeiro dia da semana, domingo. Nunca foi dia do Senhor domingo, tá bom? Apocalipse 1:10, e era o dia do Senhor, foi o dia do juízo de Deus.
bom? E que as provisões do Pai estejam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre tudo que você fizer. E pegue firme na sua escola, pegue firme no seu trabalho, pegue firme com responsabilidade. Nós só temos essa vida. Nós só temos uma vida. E vamos fazer dessa nossa vida uma vida de esplendor, uma vida de luz, uma vida para que as pessoas, quando eu lembrar, falam, nossa, aquele fulano lá, olha, aquela pessoa lá, tal. Aí você fala assim, aquela pessoa deixou uma luz, deixou algo construtivo, tá bom? Vamos fazer isso. Um beijo no seu coração, não esquece, aquele joinha, aquele like, compartilha, comenta, se inscreve. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.